Olá, Carol, muito bom dia para você e todo mundo que nos acompanha por aqui. Carol, antes até de falar mais sobre o que esperar do Donald Trump, nós acabamos de ter, agora há pouquinho, uma reação do Kremlin com relação a essas ameaças, novas ameaças do presidente Donald Trump, inclusive com relação a aumentar tarifas de países que importam produtos da Rússia e mandar mais armamentos para a Ucrânia. O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do presidente Putin, olha o ato falho. O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do presidente Putin lá no Kremlin, disse o seguinte, que as ameaças do Trump são sérias e que a Rússia precisa de tempo para fazer uma análise de como responder a isso. Ele também disse que o presidente Putin, como foi citado diretamente pelo presidente americano, pode eventualmente querer responder ele mesmo a essas novas ameaças do presidente americano. Ele disse, no entanto, que essa intenção dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia de enviarem mais armas para a Ucrânia é lido em Kiev como um estímulo para a guerra continuar e não como um estímulo para a paz. Note aqui o Kremlin invertendo, obviamente, a retórica, visto que quem provocou essa guerra, quem invadiu a Ucrânia, foi a Rússia. Mas agora os russos dizendo que o envio de armas para a Ucrânia é um estímulo para a guerra continuar. Então esses sinais, Carol, mostram que Moscou continua, por enquanto, pelo menos, determinado a atacar a Ucrânia da forma muito forte como vem fazendo nos últimos tempos. Agora, falando exatamente dessas ameaças do presidente Donald Trump, você foi a um ponto central. Ele percebeu que estava basicamente sendo enrolado pelo presidente Putin nessas negociações. Ele admitiu que teve pelo menos 4 conversas com o líder russo e não houve nenhum progresso com relação à diplomacia. Então, o que fez o Donald Trump? Fez um movimento muito parecido com o que o seu antecessor, o Joe Biden, fazia, que é determinar pela primeira vez na sua gestão o envio de mais armas para a Ucrânia e tentar retalhar com mais sanções contra a economia russa. É exatamente o que o Joe Biden fazia antes e era muito criticado pelo Donald Trump com relação a isso. A diferença aqui é que o Trump fez um processo de triangulação com a OTAN, dizendo que vai vender armas para a OTAN e a OTAN repassaria essas armas para a Ucrânia. Isso é para justificar parte do discurso dele de que os Estados Unidos estão gastando muito nessa guerra na Ucrânia. Mas está ficando cada vez mais claro que a paciência do Donald Trump com o Putin está se esgotando. E por isso ele fez também essa menção de que ele implementaria tarifas secundárias contra exportações russas, ou seja, colocaria tarifas de até 100% nos países que compram produtos da Rússia, como a China, a Índia e até o Brasil, que compra muito fertilizante e muito diesel, especialmente dos russos. Os Estados Unidos ameaçam aplicar essas tarifas nesses países caso eles continuem comprando petróleo, fertilizantes e outros produtos dos russos. Só que o prazo que o Donald Trump deu para isso é de 50 dias. Eu vou implementar essas tarifas se em 50 dias não houver uma movimentação do Kremlin pela diplomacia. Isso levanta muitas dúvidas se o presidente Donald Trump de fato iria aplicar essas tarifas. E dá, inclusive, um tempo bastante longo para a Rússia continuar no que já é visto como uma grande ofensiva de verão contra a Ucrânia. Então a gente tem aí uma mudança de perspectiva, sim, do presidente Donald Trump, de passar a apoiar, inclusive com armas, a Ucrânia, armas que seriam pagas pela OTAN, mas apoiando a Ucrânia. É uma mudança muito grande na perspectiva do Trump, feita por conta dessas falhas aí em tentar dar um fim à guerra como ele imaginava que seria possível. Está ficando cada vez mais claro que isso não se resolve no curto prazo e a gente vê o Donald Trump fazendo exatamente os movimentos que o Joe Biden fazia antes e era tão criticado por ele quando era candidato à presidência.